Fala galera, Jean falando, mais um vídeo no canal. Então antes de começar eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comenta aqui no vídeo o que você vai achar desse tema, né, que eu vou trazer aqui. E bom, vamos embora pro vídeo. Tô gravando hoje 21 de setembro, são 6h30 mais ou menos, 6h28 para ser exato, vai. E, cara, tava ali, mexendo ali, né, internet ali e tal, vendo vídeo. E aí chegou pra mim ali o vídeo do Venia Casagrande, no canal dele no YouTube, né, é um dos caras aí que eu curto bastante, que eu gosto. Dele trazendo as notícias do dia do Flamengo e tal. Em algum momento ali ele comenta, né, que o Gabriel vem treinando separadamente do elenco. E que, conforme ele conversou, né, com uma fonte dele, que ele obviamente não vai citar o nome, mas o Gabriel pode nem mais jogar pelo Flamengo por essa questão do fim de contrato dele, né? E eu acho que eu, como torcedor, preciso falar um pouco sobre isso, cara, porque tem três problemas aí, né? Você tem o problema do lado do Gabriel, né? Vários problemas recentes, né? Você tem ali a questão da blusa do Corinthians, você tem, né, notícias de que ele estaria negociando ali com o Palmeiras, tendo contrato com o Flamengo. Você tem a própria questão do doping lá, né, dele ter ficado suspenso todo esse tempo. Eu acho que tem um problema do técnico Tite também, que aí, na minha opinião, como torcedor, o Tite deixa a impressão que ele está deixando uma questão pessoal falar mais que o profissional, e depois eu abordo isso mais detalhadamente. E tem uma questão de planejamento da diretoria, né? Então, cara, vamos começar pelo Gabigol, que eu acho que é o mais fácil. O Gabigol vem mal desde o ano passado, né? O campeonato estadual do Gabriel ali, o iniciozinho de ano dele no Flamengo é bom, né? Fez gol no Mundial, fez gols ali no Campeonato Carioca, fez gol lá na Supercopa contra o Palmeiras. Ele vinha tendo um ano ali, pô, legal, né? E quando chega ali os resultados ruins, né? Perdeu o Mundial, perdeu a Supercopa, perdeu o Campeonato Carioca pro Fluminense, cara, o rendimento do Gabriel ele começa a cair, né? Com o próprio Vitor Pereira e depois com o próprio Sampaoli, né? E o futebol do Pedro ele começa a crescer no ano passado. Pedro, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas o Pedro, inclusive, ele foi o artilheiro do Mundial, né? Acho que ele fez 4 gols, eu acho. 5 gols, não lembro. Não lembro se ele foi artilheiro sozinho, empatado com alguém, mas posso estar falando besteira. Mas o Pedro, no ano passado, ele começa a ganhar um destaque no Flamengo de forma, assim, pô, isolada, né? Em 2022, nos mata-matas da Libertadores, o Pedro ele se destaca muito, né? O Pedro faz gols lá no 7-1 contra o Tolima, ele faz 3 gols no jogo contra o Vélez, mas o gol da Libertadores, por exemplo, é do Gabriel, e aí acaba ficando a imagem do Gabriel, né? A final da Copa do Brasil, no jogo no Maracanã, o Pedro faz o gol, mas a imagem que o torcedor tem, além do gol do Rodinei, é o Gabriel vibrando ali, né, nas cobranças de pênalti e mudando até o ambiente do Maracanã. E tirando que o torcedor do Flamengo, eu vou tirar um pouco dessa análise, eu vou tirar um pouco da fase técnica do Gabriel. O torcedor do Flamengo, o Gabriel, ele é mais carismático que o Pedro, né? Eu não estou entrando em questão técnica, não estou dizendo se um é bom ou o outro é ruim, quem é melhor, não. Mas o personagem Gabigol, ele é um personagem melhor, assim, falando de personagens do futebol. Pô, o personagem Gabriel é mais legal que o personagem Pedro. Por mais que eu acho que o Pedro, talvez ele seja mais jogador que o Gabriel, ou ele pode ser um jogador melhor do que o Gabriel foi até agora no Flamengo.
E o Gabriel, cara, ele teve alguns problemas ali, né? Como eu já falei aqui no início do vídeo, cara, teve a questão da camisa do Corinthians, que, cara, ao meu ver, eu não vejo problema quando você faz dentro da tua casa e isso não vai para público. Porque, assim, cara, eu acho que o Gabriel não foi o único jogador que usa a camisa de um outro time dentro da sua casa. Pô, vamos ser sinceros, cara. Esses caras trocam de camisa ali todo dia. Esses caras têm dinheiro para comprar a camisa do time que ele quiser. E assim, às vezes só não vaza, cara. E aí a gente nem fica sabendo, entendeu? A gente tem que lembrar que esses caras... O Gabriel, ele não é carioca. Ele não nasceu aqui no Rio de Janeiro. Então, um cara de São Paulo, provavelmente ele vai torcer para um time de lá. Do mesmo jeito que um cara que é daqui do Rio de Janeiro e joga no Palmeiras, joga no Corinthians, dificilmente ele vai torcer para esse time. Então, assim, num primeiro momento, eu não vejo problema nenhum do cara estar usando a camisa de um outro time. Mas, quando isso chega a público, isso vira um problema até pelo cenário de hoje, né? Você é um jogador que não vem rendendo tecnicamente, você está em fim de contrato e a notícia que circula na imprensa é que o seu empresário negocia um contrato com esse time com a qual você aparece com a camisa. Aí vira um problema. E o outro grande problema que teve esse com o Gabriel foi a questão do doping, que a torcida ficou do lado dele, né? Então, essa é a parte do Gabriel que eu acho um problema em toda essa história. Cara, a questão da diretoria é uma questão de planejamento. Eu não vejo problema nenhum em a diretoria não querer renovar com o Gabriel, porque a diretoria tem que olhar a questão custo-benefício. O salário que o Gabriel pede, o tempo de contato que ele pede, com o que ele vem produzindo de 1 ano e meio ou 2 anos para cá, talvez não seja jogo você renovar o contrato naqueles valores. Levando em consideração ainda que você ficou um período esse ano sem o jogador por ele estar afastado não, né? Por ele estar impossibilitado de jogar por uma questão disciplinar de antidoping. Então, assim, você vê uma questão... o cara que é o dirigente, não, o cara que é o presidente, ele vai olhar a atitude do cara. Pô, eu fui prejudicado tecnicamente por não contar com um cara importante pro elenco, por atitudes desse jogador, e ele tá em fim de contrato e me pede um X valor que na minha cabeça não faz sentido, porque ele não tem me entregado. Outros jogadores estão me entregando mais e não recebem esse valor que o Gabriel me pede. Então acho que a diretoria nesse ponto está certo. Agora, eu tenho o Pedro como o cara do ano no Flamengo, né? A melhor temporada do Pedro no Flamengo vinha sendo essa. Cara, 30 gols no ano. E tinha chance de fazer mais. O Pedro poderia bater 40 gols nesse ano assim, tranquilamente. Você perde o jogador até o fim, até o meio da temporada que vem. E você não contrata nenhum jogador. E você diz em entrevistas, né? Eu não lembro se foi o próprio Landinho ou se foi o Marcos Braz, mas você diz que não vai contratar porque você tem jogadores que podem ocupar o lugar do Pedro ali, que é o Carlinhos e o Gabriel. E o Gabriel não recebe oportunidades pelo Tite, eu acho que vira um problema de planejamento. Porque se você tem um técnico que talvez não queira mais esse cara e você não corre para contratar um outro jogador, por mais que eu saiba que é difícil, né? Você tem uma lista pequena de jogadores que podem ser contratados por conta da janela que foi fechada e você só pode trazer jogadores livres ali. Cara, é um problema só de planejamento. Porque o único reforço pro ataque, pro comando do ataque ali, né, que você trouxe durante o ano foi o Carlinhos, numa janela especial para contratar jogadores que talvez não atuariam mais no ano porque o calendário daquele clube acabaria no estadual. E aí falando aqui de Rio de Janeiro, né? Para quem não lembra, o Carlinhos vem numa janela especial.
né? Não é que o Flamengo observou o Carlinhos ali por 2 anos observando o Carlinhos. Não, cara, Carlinhos jogou muito bem no Nova Iguaçu, bateu na final do Campeonato Carioca, fez gol em alguns times do Rio, fez gol no próprio Flamengo, né? O Flamengo toma, acho que, um gol no Campeonato Carioca. Quem fez esse gol foi o Carlinhos, um empate contra o Nova Iguaçu em 1-1, no jogo lá na Paraíba, se não me engano, ou no Maranhão, não lembro. E assim, teria essa janela, o Gabriel naquele momento estava suspenso. Cara, é um jogador que, dentro de um campeonato estadual, um time que você não esperava que chegasse na final, eu vou lá e contrato o destaque dos caras. Cara, faz sentido. Digamos que faz sentido. Mas eu não posso... aí eu já vou entrar ali na questão do Tite. Eu não posso achar que o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, eu não posso achar que o Carlinhos vai ser a solução para o meu ataque porque o Pedro saiu. Porque o Pedro não joga mais no ano. Cara, desculpa, o Carlinhos não vai ser a solução. E se ele for a solução, se no próximo jogo contra o Penharol o Carlinhos meter 3 gols e na semifinal ele for um cara importante, nos jogos contra o Corinthians ele for um cara muito importante, cara, essa é uma previsão que 0 pessoas na imprensa ou em canal aqui no YouTube, na internet, em outras plataformas, ninguém fez essa previsão. Porque você não espera que o Carlinhos seja o cara que vai comandar o ataque na ausência do Pedro. Sabe? Você pode esperar que ele talvez decida um jogo como foi contra o Vitória. Mas ele ser o cara do time, pô, não vai ser o Carlinhos, cara. Jean, mas o Gabriel tá mal. Cara, eu entendo. Mas o Gabriel rendendo 10% do que ele pode, o Carlinhos não pode estar na frente dele, velho. E isso é uma falha no planejamento, na minha opinião, da diretoria. De não ter buscado um cara que minimamente incomode o Pedro. Não estou dizendo que você tem que contratar um outro Pedro, porque isso é difícil, né? Então você tem 3 atacantes. O Pedro, um jogador no ano excepcional. Você tem o Gabriel, um cara que não joga bem há 1 ano e meio. E você tem um Carlinhos, que é uma aposta de um clube pequeno do Rio de Janeiro. E aí você perde o melhor, os outros 2 não entregam e você não contrata ninguém. A tua solução é pegar o Bruno Henrique e colocar lá na frente, você sabendo que o Bruno Henrique não vai render para o modelo de jogo do Tite, né? O Bruno Henrique teve jogos em 2019 com o Jorge Jesus, que ele jogou no comando do ataque. Ele jogou ali de centroavante ou falso 9, enfim. Né? Eu vou pegar um jogo como exemplo. O Flamengo tem o 4-1 ou 4-2 contra o Corinthians, aqui no Maracanã, que ele faz 3 gols. E o outro gol é do Vitinho. Aquele jogo, o Gabriel não joga. O Gabriel estava suspenso naquele jogo. E o Bruno Henrique foi muito bem, né? O próprio jogo contra o Vasco no 4-4, se eu não me engano, o Gabriel também não joga. O Gabriel acho que também estava suspenso naquele jogo, ou tinha sido convocado, não lembro agora. Mas quem joga é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz 2 ou 3 gols também. Então, assim, o Bruno Henrique ele já jogou de centroavante algumas vezes, sim, mas não no modelo de jogo que o Tite joga. Então, para mim, é um erro de planejamento, né, da diretoria do Flamengo, você não ter outras opções. Como é que você não tem uma opção para ataque na base, né? Pô, tá no Flamengo, irmão. Na minha opinião, é um absurdo um clube do tamanho do Flamengo, né, um clube grande, né, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, não ter na base soluções ou opções para uma emergência, né? E você tem que viver ali de adaptação. Para mim é um problema de planejamento. Cara, e aí entra a questão do Tite também, que aí pode parecer uma implicância minha como torcedor, mas o Tite está sendo meio incoerente nessa história da relação dele com o Gabigol. Por quê? O Tite deu oportunidade ao Davi Luiz quando estava mal, e o Davi Luiz em algum momento melhorou. O Tite deu oportunidades ao Wesley quando o Wesley estava mal, e o Wesley vem melhorando. O Tite deu oportunidades ao Alan no ano passado, quando o Alan vinha mal, vinha voltando de lesão, no início do ano a mesma coisa. E o Alan, em
Curto período, sim, mas o Alan em algum momento entregou e hoje vive uma fase ruim de novo. E mesmo na fase ruim, o Alan o Tite deu oportunidades ao Alan. O Tite deu oportunidades para o Luiz Araújo no ano passado, quando ele estava sendo criticado. O Tite deu oportunidades ao próprio Bruno Henrique, quando voltou de lesão, colocando o cara ali aos poucos e tal. E o Tite, em nenhum momento, o Tite dá oportunidades ao Carlinhos, mesmo ele sendo um cara com limitações, né? E, de novo, com todo respeito ao Carlinhos, tá? Mas você não vê o Tite dando oportunidades ao Gabriel. Cara, eu tava vendo no vídeo de algum criador de conteúdo, acho que foi o Flazoeiro ali, não lembro agora. Cara, o Gabriel começou 3 jogos no ano como titular. De novo, eu entendo que se você olhar para o campo não te diz que o Gabriel tem que ser titular. Mas, se você perde o Pedro, o jogador mais parecido, que tem a função, que tem a característica mais parecida com a do Pedro, é o Carlinhos, né? Que, pô, tem uma defasagem técnica muito grande entre Pedro e Carlinhos. Pô, isso é óbvio, acho que isso todo mundo concorda. Você não chegar no Gabriel, né, o cara que ganha um salário enorme, o cara que é talvez o nome mais importante da história recente do Flamengo, o cara mais importante dessa geração, desses caras, de jogadores que estão ali desde 2019. O Gabriel, ele é o maior nome desses caras. Goste você do Gabriel ou não, esteja você puto com o Gabriel ou não porque ele usou a camisa do Corinthians, mas ele é o nome mais importante. O Tite não chegar para esse cara e falar, irmão, preciso de você, né? E dar oportunidade pro cara, porque falar que, pô, botou o Gabriel com 10 minutos de jogo, faltando 10 minutos, botar o Gabriel faltando 15 minutos, botar o Gabriel faltando 20 minutos, com um time ali com 2 volantes, sem meio campo, sabe? Colocar o Gabriel no meio de um time bagunçado. Como é que você quer que o cara renda em campo, velho? Como é que você quer que o cara tenha motivação? E aí eu vou acabar defendendo um pouco o Gabriel. Por mais que, de novo, o Gabriel não venha rendendo tecnicamente para ser o titular. Mas como eu falei, cara, Gabriel, Carlinhos, cara, o Carlinhos não pode estar na frente do Gabriel, a não ser que o Carlinhos esteja tendo, pô, o ano que o Hernani teve em 2013. Que a bola batia na canela dele e entrava e beleza. O Carlinhos não tá. Cara, o Carlinhos, se eu não me engano, ele tem 2 gols no Flamengo. O Gabriel, na nhaca que tá esse ano, tem 3. Pô, o Gabriel tem mais gol que o Carlinhos. O Carlinhos não pode estar na frente do Gabriel, cara. E aí, conforme o vídeo lá do Vênia Casagrande, o Gabriel estaria desmotivado muito por ver que ele não é uma opção pro Tite, assim, né? O Carlinhos está na frente dele. Cara, e aí olhando por esse lado eu consigo entender um pouco o Gabriel. De novo, por mais que ele não venha jogando bem, essa seria a hora, na minha opinião, do treinador chamar o cara junto para ele cobrar, dar confiança, tentar motivar o cara. Né? Cara, olha o que o Abel faz com o Palmeiras. Né? O Palmeiras acabou de ser eliminado de 2 competições grandes para Botafogo e Flamengo, e o time já está brigando pelo título de novo. E se ele tiver que se reinventar com outro jogador, ele vai se reinventar, entendeu? E a gente não vê isso no Tite. E aí, para quem não lembra, o Flamengo ganha lá a Copa do Brasil e Libertadores em 2022, tem uma festa ali no centro da cidade, e ali num caminhão ali, num trio lá das comemorações, a torcida começa a puxar um canto xingando o Tite, que foi o mesmo cantado no último jogo agora no Maracanã contra o Peñarol. E o Gabriel puxa o microfone e canta junto. E talvez o Tite esteja colocando isso na frente das escolhas dele profissionais. Cara, eu entendo. Eu não sei se, por exemplo, na tua empresa,
você tem um cara que te xinga, você mandaria esse cara embora, provavelmente, né? É que o futebol ele não funciona como uma empresa funciona. E você não manda um jogador embora do clube tão fácil como você manda um funcionário numa empresa comum, sei lá, numa padaria, você manda um padeiro embora. Não é a mesma coisa. Mas eu acho que o Tite ele sempre foi tratado pela imprensa como um cara muito profissional. E, na minha opinião, tá faltando isso pro Tite nessa questão específica com o Gabriel. Eu acho que ele deveria deixar essa questão pessoal. E assim, eu falo de novo, é uma impressão minha, olhando de fora. Eu não conheço nenhum dos dois, eu não estou dentro do vestiário do Flamengo, eu não sei as conversas que ocorrem lá, né? O que a gente sabe, a gente fica sabendo aí por conta de criador de conteúdo, por jornalista, né? Informação que rola em programa. Mas a sensação que me passa é que o Tite ficou pé da vida com aquilo, tem que trabalhar com o Gabriel. O Tite conseguiu subir muito o desempenho do Pedro e isso dá uma desculpa, entre aspas, para deixar o Gabriel no banco. Sendo que agora você precisa de um nome de referência lá na frente e esse cara deveria ser o Gabriel. De novo, entendo que o Gabriel não esteja rendendo para ser esse cara. Mas o Tite também não dá oportunidade para ele. Você dá oportunidade, faltando 10, 15, 20 minutos, com o time perdendo de 2-0, com o time empatando o jogo, e você fala, vai lá e tua obrigação é fazer o gol, senão você não tem mais oportunidade, cara, é meio que você jogar o cara na fogueira pro torcedor talvez xingar o cara. Pô, eu não acho isso maneiro. De novo, isso é uma percepção minha, não estou dizendo que eu tô certo, posso estar errado, alguém aí pode comentar aqui no vídeo e dar uma outra visão e mudar minha cabeça. Beleza. Mas eu acho que o Tite deveria rever isso. De novo, essa informação de que o Gabriel está terminando afastado e talvez nem jogue mais na sequência da temporada é do jornalista Vene Casagrande, no canal dele no YouTube. E, cara, se isso for verdade, pra mim é um problema muito grande, porque tem bastante coisa para rolar no campeonato, nos campeonatos ainda até o final do ano. E você ficar com o Carlinhos ali até o fim do ano é algo complicado, porque o Tite ele não muda o jeito de jogar e você colocar o Pedro lá na frente com o Tite não abrindo mão de suas convicções, não vai dar certo, como não vem dando. E aí o Flamengo, que hoje, né, muita gente fala, está vivo nas 3 competições, o Flamengo vai morrer nas 3 competições. E não é isso que o torcedor quer. Então é isso, esse foi o vídeo, isso é o que eu achei de toda essa situação, até acabei me alongando aqui um pouco. Cara, comenta aí no vídeo o que você achou de toda essa história. Você ainda acredita, se o Gabriel ficar, né, ficar até o final do ano, se ele jogar, você acredita que ele pode salvar o ano do Flamengo? Você acha que ele pode ser importante logo no jogo contra o Peñarol, nos jogos contra o Corinthians, ser importante ficar no Campeonato Brasileiro? Cara, comenta aqui no vídeo o que você acha. Dá um like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal. Aqui na descrição estão todas as minhas outras redes sociais, então me segue lá e é isso. Valeu!